pouquinho também do passado, que em 2019 a gente tinha aquela especulação de Belintani candidato a prefeito de Salvador, a possibilidade... Tinha veículo que falava no seu nome todo dia. É, inclusive aqui no Bahia Notícias. Aqui não. Aqui a gente procurava... aqui a gente tentava diminuir, mas aqui também saía. E aí, naquele momento, a gente ouvia muitas críticas de torcedores no sentido de que havia uma tentativa de projeção política a partir do clube, que aconteceu em outros momentos com outros presidentes que migraram do Esporte Clube Bahia para a cena política. Você teve uma origem política antes do Bahia. Foi secretário da Prefeitura de Salvador. E aí foi ser presidente do Bahia e namorou um pouco com a possibilidade de ser candidato a prefeito. É um interesse pessoal do presidente. Ele pode confirmar isso. Agora que terminou a gestão, Belintani é uma carta fora do baralho do Bahia, no ponto de vista de gestão do Bahia. Como é que está o futuro? Existe a possibilidade de Guilherme Belintani reatar laços políticos com a política partidária e estar presente nos debates sobre Salvador, sobre a Bahia? Como é que está a situação política de Belintani? Guilherme, só uma coisa, é importante que você fale sobre como foi o bastidor naquela época. Legal. É importante. Legal. Ligou o botão Fernando Celestino. Só fazer um parênteses, eu postei uma foto aqui do Instagram, fazendo com o link ao vivo, e aí me mandaram. Eu achei que era uma foto sua no espelho. Tá bom, maravilha. Veja, primeiro eu vou falar de uma coisa bem importante, assim, de como as pessoas fazem as críticas de maneira ácida, de maneira contundente, e um tempo depois são incapazes de voltar atrás e reanalisar o que fizeram. Vamos lá. Guilherme Belintani está usando Bahia para trampolim político. O que aconteceu? Final de 2019, eu estava com 6, 7, 8% de intenção de voto, sem dizer que era candidato a prefeito, sem tocar no assunto. E no final de 2019, eu dou entrevista a Mário Kertz, dizendo: Mário, eu não vou ser candidato a prefeito, porque eu vou concluir o meu mandato como presidente do Bahia. Se eu quisesse fazer do Bahia trampolim político, eu tinha renunciado e tinha sido candidato a prefeito. Inclusive fica a reclamação, porque a gente queria essa informação e ele preferiu a da Mário Kertz, tá? Faremos melhores divisões. Mas também colocaram muito o nome dele aqui, né? Não por parte de Ulisses Gama, porque eu sempre perguntava ao presidente. É ácido, viu? É ácido. Mas veja, o que eu quero dizer com isso? As pessoas me detonaram dizendo que eu estava usando o Bahia como trampolim político, e quando eu escolho, mesmo pontuando bem nas pesquisas, com vários partidos me convidando, quando eu escolho terminar o meu mandato... E o Bahia com a melhor fase. Ninguém volta atrás e fala assim: estava errado, o Guilherme não estava querendo usar o Bahia como trampolim político, porque se tivesse querendo, tinha sido candidato a prefeito. Ninguém fez isso. Então, assim, as pessoas vão lá, detonam, e depois esquecem. Mas não teve nenhuma cogitação, não teve nenhum movimento? Isso, eu falei disso. Sim. Eu pensei no assunto. Falou aqui no Prisma, inclusive. Eu pensei no assunto e eu não fui porque eu não quis usar o Bahia como trampolim político. Então, assim, pra mim a oportunidade estava colocada ali. Estava colocada. Eu estava pontuando razoavelmente bem, sem dizer que era candidato a prefeito. Eu tinha vários convites. E era uma oportunidade real. Qual foi o contato mais forte aí dessa época? Dá pra contar? Eu tive várias conversas. Mas o mais forte? Várias. O mais forte foi a partir do governo. Eu tive uma abordagem do governo do estado. Foi com o próprio Rui? Eu conversei com o governador Rui Costa. Não estou aqui dizendo que... Não vou entrar em detalhe disso, mas conversei com o senador Jacques Wagner. Eu tive e é um campo político que eu me identifico, todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe. Eu sou eleitor de Jacques Wagner e falei dele aqui. Eu sou eleitor de Jacques Wagner desde que ele era candidato a deputado federal. Lá no final da década de 90, eu votava em Jacques Wagner. Então, assim, eu me identifico com a forma dele fazer política. Eu trabalhei com a Semineto, tive uma excelente relação com ele. Foi um grande parceiro, assim, do trabalho. Mas o meu campo político ideológico sempre foi mais à esquerda, assim, mais progressista. Sempre foi isso. Mas, assim... eu estava numa posição política razoavelmente confortável. Se eu quisesse ser candidato a prefeito, ia ganhar, não sei, provavelmente não, talvez sim, não sei. Mas eu poderia ter feito do Bahia o trampolim político e decidi não fazer. Decidi concluir meu mandato. Então, assim, esse tipo de coisa é que mexe um pouco com a gente quando o cara vai lá, detona, e depois a tese dele não se confirma, ele não volta para trás. Vai dizer assim: eu estava errado, eu disse... Que fique bem claro, isso não aconteceu aqui no Bahia. Não, beleza, tá? Mas então, assim... e eu tenho muito orgulho da minha vida política. Primeiro que eu acho que é uma missão de quem se interessa pela cidade, pelo Estado, tem que se envolver na discussão política. E eu
gosto muito e tenho muito orgulho do que eu fiz nos 6 anos de Bahia e foi a minha missão mais difícil sob vista profissional. Mas a coisa mais importante que eu fiz na minha vida profissionalmente não foi o Bahia. A coisa mais importante profissionalmente que eu fiz na minha vida foi ser secretário de Educação de Salvador. Por que eu vou falar isso? Porque foi onde eu consegui ter um impacto social na vida de 130 mil crianças. Não tem demagogia nenhuma, é o meu sentimento mesmo. Eu fui secretário de Salvador, a rede municipal de educação tem 130 mil crianças, tinha na minha época, 130 mil crianças. Salvador era, historicamente, há anos, talvez há décadas, a penúltima colocada do Brasil entre as capitais no IDEB. Penúltima. De 27 capitais, incluindo o Distrito Federal, Salvador era a 26ª. Eu assumi a secretaria no começo de 2015, e 2015 e 2016 foi o biênio que Salvador, historicamente, mais avançou no resultado da educação. Em toda a sua história. Em toda a sua história. Desde que é medido, foi o período de maior avanço do IDEB em Salvador. E foi a capital que mais avançou no Brasil. Nós saímos de 26º para 18º colocado, em 2 anos. A gente conseguiu, quando eu falo a gente, porque ali foi a rede municipal de educação e os professores que são uns lutadores, assim. Os caras eram 7 mil professores na época. O cara vai, às vezes, trabalhar na escola com calor, sem ar-condicionado, com dificuldade. A gente fez muita coisa, mas a transformação quem fez foram os professores. E eu me orgulho muito, porque 130 mil crianças... Fernando, vou te falar o seguinte. Uma criança de 5, 6 anos, se vai para a escola e a professora finge que dá aula e a prefeitura finge que entrega uma qualidade de ensino, o impacto desse momento na vida eterna da pessoa é absurdo. Se você aumenta a qualidade 1 ponto, 2 pontos, no momento que aquela criança está chegando na escola, nos próximos anos, aquilo muda a carreira da pessoa, muda a vida da pessoa, muda a relação da pessoa. Então, assim, o Bahia é muito bom dar alegria para a torcida, é um negócio espetacular, é o meu clube de coração, eu sou apaixonado. Mas impacto na vida real, eu fiz sendo secretário de Educação. Então, assim, respondendo a sua pergunta... Você conseguiu construir, inclusive, a questão do projeto pedagógico... Todo. Da projeto Nossa Rede, a gente fez do zero. A gente pegou e construiu um projeto pedagógico próprio junto com os professores. Chamei todo mundo e falei, vamos fazer aqui os encontros setoriais. E você conseguiu fazer isso do ponto de vista político, que é difícil. Difícil. Porque lidar com a PLB, que tradicionalmente é comandada por partido de esquerda, não é uma coisa fácil. Era o PCdoB ali, com Elza, com Marilene, que eram pessoas brilhantes assim na política, né? Mas era muito duro. Nossos encontros, eu enfrentei greve de professor, só que eu sempre tive franqueza com elas, sempre tive. Eu sempre tive uma relação muito franca, assim, muito aberta. Eu falava uma coisa na mesa e eu cumpria. Eu não estava ali de joguinho. Enfrentei greve, fomos combativos também do nosso lado. Mas, assim, sempre com lealdade e com altivez, assim. Então, assim, eu vou me interessar eternamente pela minha vida política e de relação com a minha cidade e com o meu estado. Agora, no curto prazo, os meus projetos são todos para voltar para a minha profissão, que é ser empresário. Eu sou empresário, né? Eu, durante todo esse período, eu vivi 15 anos, dos 20 aos 35, quando eu montei meu primeiro negócio aos 20 anos de idade, aos 35. Eu fui só empresário, eu constituí meu patrimônio, encontrei minha profissão, né? Me formei em Direito, quase me formei em jornalismo, mas segui minha vida empresarial. Né? Foi inteligente. Fiz mestrado e doutorado na área de educação, mas decidi ser empresário. Depois eu vivi 5 anos na vida pública como secretário e 6 anos no Bahia. A minha natureza hoje me leva a voltar para a minha vida empresarial, cuidar das... Eu adoro fazer isso, eu adoro. É uma coisa que eu estou muito animado com o que eu vou fazer a partir de agora. Pois é, um dos lados de Belintani, é importante essa pergunta. Não, é porque alguém me soprou a hipótese de que ele poderia ser convidado a disputar já em 2024, talvez até vice, alguma coisa assim. Descarta completamente. Totalmente fora do meu propósito, totalmente fora. Eu estou focado na minha vida empresarial mesmo. Ele está focado nas SAFs, no